Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Queridos, que coisa boa a gente poder viver esse momento aqui de adoração ao Senhor, né? Que sentimento bom preenche o nosso coração, a nossa alma, quando a gente pode rasgar nosso coração diante de Deus e com hinos tão bonitos, com letras tão profundas, que nos ajudam a abrir a nossa vida para o Senhor, a nos render de fato a Ele. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque é um privilégio ser igreja do Senhor Jesus. É um privilégio a gente poder estar aqui hoje reunidos com a nossa vida marcada pela graça de Deus, nossas histórias mudadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nosso pastor, pastor Abraão e Cléo, eles estão em viagem. Alguns irmãos talvez já saibam, eles foram lá para o Canadá, um pouquinho distante da gente, porque Beatriz, a sua filha, está formando, já se formou, na verdade, hoje à tarde, às 2 horas da tarde, ela que estava lá como seminarista nossa, fazendo curso em teologia, com o chamado missionário que tem, passou 3 anos lá. Então, hoje foi um dia de vitória para a família do nosso pastor, né? Ver Bia completar mais uma etapa da vida dela. Ela volta agora para cá, passa mais um ano fazendo um estágio, provavelmente aqui, em nosso meio, em alguma área aí da vida da igreja, e depois o Senhor sabe, né? Para onde vai, e a gente está na dependência do Senhor, e espera que todos nós, né, possamos estar orando por nossa família pastoral. Amém, irmãos? Querido, eu queria perguntar a você se você é alguém que gosta da natureza. Talvez você goste, né? Quem é que não gosta da natureza? Acho que a gente tem que gostar. E a minha pergunta é, você contempla a natureza? Porque se você gosta dela, você deve contemplá-la. Só que nesse tempo que a gente vive, tão corrido, às vezes a gente não tem tempo para olhar o belo da natureza. Imagine você lá na varanda da sua casa, do seu apartamento, chegando assim na janela e vendo o pôr do sol. Você pôde fazer isso essa semana? A natureza, ela manifesta a glória do Senhor. Então, a gente vê a perfeição de Deus nisso tudo. Ou talvez você, quando foi que chegou com seu cônjuge e viu assim um pôr do sol bonito, ou viu uma lua cheia, e do lado dele assim, pôde estar junto, vivendo aquele tempo tão bom de contemplar a natureza. A natureza ensina a gente demais, irmãos. Ela fala de Deus, ela mostra o cuidado de Deus por nós, né? E eu queria, hoje, abrir com vocês um texto em que Jesus Cristo nos ensina também, usando a criação, para nos falar algo. Eu vou pedir você para abrir aí, Mateus capítulo 6, verso 24. Por favor, compartilhe com o nosso amigo, nossa amiga visitante, se ele não trouxe a Bíblia hoje. Mateus capítulo 6, verso 24. Talvez você vai acessar, aí, né, pastor Lucas? Acessar a Bíblia. Sua espada aí é uma espada de laser, né, digital. Você é um Jedi, alguma coisa assim. Você vai acessar a sua Bíblia e ela vai falar com a gente. Amém, irmãos? Mateus 6, verso 24. Os irmãos encontraram? Então, antes da gente ler, eu queria que os irmãos olhassem um videozinho que é bem comum na internet. Eu falei de natureza, né? Eu queria que a gente pudesse assistir esse vídeo aqui. É 20 segundos, 40, 30 segundos. Irmãos, prestem atenção. Olha aí. Agora, pensa comigo, você subestimou o passarinho, não? Se você já não conhecia o vídeo, talvez você tenha... O que ele está querendo com esse pão aí? Ele foi cautelosamente buscando o seu alvo, submerso ali, e foi ansioso, irmãos, para alcançar o peixe? Ele não foi ansioso. Talvez se ele tivesse se precipitado
e colocado o pãozinho lá, e não colocado o pãozinho perto dele, fosse afoito para conseguir o peixe, ele tivesse perdido tanto o pão quanto o peixe. Então ele não ia nem comer pão e nem comer peixe. A ansiedade às vezes faz isso com a gente. A ansiedade faz a gente trocar o tempo das coisas, alternar as prioridades, porque quando a gente está vivendo a ansiedade, na verdade, a gente não está sendo com todas as nossas capacidades de reflexão, de pensar direito as coisas, não. A gente está sendo dominado por ela. A ansiedade faz isso com a gente. E o texto que a gente vai ler nessa noite fala sobre ansiedade. E eu espero que esse passarinho ensine a gente um pouquinho, irmãos. Vença a ansiedade olhando para as aves, é o tema dessa mensagem dessa noite. Vamos ler juntos? Ou então você acompanha na sua Bíblia aí. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ansiedade, irmãos. Ansiedade é o que pode tomar todos nós. Mas é interessante que Cristo, em todo o Sermão do Monte, ele usa uma linguagem, eu falo com os irmãos, e toda vez que eu pegar sobre o Sermão do Monte, eu quero falar sobre isso. A linguagem simples que Jesus usa. E eu queria orar ao Senhor nesse instante por nossa vida, para que o meu e o seu coração esteja simples diante de Deus, sem armas, sabe? Sem complexidade. Porque a mensagem dele, apesar de usar palavras simples, é profunda. Que ele fale com a gente. Você pode fechar seus olhos? Amém? Oh Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu vivermos esse culto a Ti. Obrigado pela vida de cada pessoa que aqui está, gente que o Senhor trouxe de vários locais, gente que está passando cada um a sua realidade, Senhor, mas gente que está diante da Tua palavra agora. E a Tua palavra, como ela mesma diz, é viva e eficaz. Faça com que ela tenha toda a eficácia em nosso coração nessa noite, Senhor. E que através das palavras simples que o Senhor Jesus usa, nós possamos ser tocados pela profundidade da mensagem de salvação, da mensagem de entrega de nossas vidas, da boa mensagem que fala da Tua graça, que sustenta as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a dependermos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o passarinho ensina a gente
As aves dos céus, os lírios do campo, nos ensinam. E é muito interessante porque Cristo o tempo todo está usando essas linguagens, essas palavras simples, para mostrar para nós que o Evangelho é vida. O Evangelho não é algo distante de nós. A mensagem de Cristo tem tudo a ver com o nosso dia a dia. O Evangelho não é algo que a gente vive numa caixinha que a gente entra num domingo à noite e sai da caixinha e entrega-se a vida novamente. Não, o Evangelho está em todo o nosso dia. A mensagem de Cristo é profunda a cada manhã que você tem. A palavra do Senhor, ela tem essa eficácia na sua vida. Agora entenda, irmãos, ainda que seja uma mensagem simples, como nós oramos aqui, com palavras simples, ela é muito profunda. Agora, ela é profunda para aquele que permite estar diante do Senhor desarmado, sem amarras, sem nenhum sentimento de autossuficiência, pronto para ouvir Deus falar contigo, pronto para ouvir Deus falar com cada um de nós. E hoje, o Senhor Jesus Cristo, nesse texto, nos ensina a olhar para as aves dos céus e aprender com ela a não viver a ansiedade. Ele diz no verso 25 que nós não devemos andar cuidadosos quanto à nossa vida, pelo que nós havemos de comer, ou pelo que nós havemos de beber, nem quanto ao nosso corpo, pelo que havemos de vestir, porque a vida é muito maior do que isto. A vida é muito maior do que essa preocupação pelo que eu vou comer, pelo que eu vou vestir, pelo que eu vou ser. A vida é aprender a depender a cada dia da provisão de Deus, como as aves dos céus fazem. E depender do Senhor não é viver inércia. Depender do Senhor não é ficar no seu canto sem assumir alguma responsabilidade sua. Mas depender do Senhor é saber que a cada dia a graça de Deus irá conduzir você à provisão de Deus na sua vida. Mas no meio disso tudo, irmãos, tem alguns sentimentos que vão tomando conta da gente. E no domingo de manhã eu comentei com os irmãos aqui a respeito do cansaço. O cansaço é um sentimento perigoso, porque o cansaço é sutil, ele vai tomando a gente aos pouquinhos. E eu digo que estou cansado. Não tem nada em ruim estar cansado, todo mundo está cansado. Em algum momento a gente fica cansado, mas o cansaço vai crescendo e a gente diz, olha, eu estou no limite. Eu estou já no limite. Observe que não é só cansaço, é um cansaço que cresceu e chegou ao limite seu. Depois você não vai tratar esse cansaço, o cansaço cresce mais. E ele diz, agora você não está mais no limite, agora você não suporta mais nada. E você vai abandonar aquilo que você começou antes, porque o cansaço dominou você. Você não tratou ele, o cansaço dominou você. E depois que o cansaço domina você e faz você abandonar os propósitos que você tinha, inclusive os diante do Senhor que você tinha colocado, você olha para trás e diz, não, eu agora estou frustrado. Eu não só abandonei o que eu tinha me comprometido com relação à minha família, ao meu trabalho, à minha vida com Cristo. Não, eu estou cansado disso e estou frustrado disso. Agora eu não quero mais saber desses compromissos que tinha antes. Observe como você não só abandonou, mas agora você tem uma espécie de um rancor a respeito daquilo. E aí, porque eu tenho esse rancor, eu passo a não fazer mais nada que é bom. Observe como o cansaço é sutil e perigoso. Só que eu entendo, irmãos, que hoje à noite tem uma mensagem que prossegue esse tema, que é a ansiedade. A ansiedade não é muito diferente do cansaço, porque a ansiedade também de forma sutil vai tomando as nossas decisões, vai tomando o nosso coração. E a gente se precipita. A gente coloca o pãozinho para alcançar algo e não espera a hora adequada para pegar o pão. A gente se precipita. E nessa a gente pode até cair no lago. Perder pão, perder o sustento do dia, que era o peixinho, e até comprometer a nossa vida. Ansiedade é um tema complicado, porque ele está em todos os locais. Eu fui pesquisar sobre ansiedade, irmãos,
E eu encontrei alguns dados de que há mais de 300 mil livros no mundo que tratam do tema da ansiedade. Você acredita nisso? O mundo já escreveu mais de 300 mil livros sobre ansiedade. Artigos da área de medicina são mais de 100 mil artigos. Ansiedade é algo que toma conta da gente. Há uma organização chamada Proteste, que é uma associação de proteção ao consumidor, e é aqui no Brasil. Ela fez uma pesquisa com o brasileiro, e ela constatou que entre os brasileiros endividados, e nós vivemos um tempo complicado para isso, 32% desses brasileiros vivem um trauma, vivem um processo, um distúrbio de ansiedade, seja eles quais forem. Há vários distúrbios de ansiedade, e 32% está vivendo isso. A pesquisa diz mais, irmãos, a pesquisa diz que 24% desses brasileiros têm problemas para dormir. A ansiedade é tamanha na vida dele que ele não consegue dormir. 24%. Essa mesma pesquisa diz que esses brasileiros, 24% deles, passam um processo de irritabilidade. A ansiedade tomou tanto conta do coração que está à flor da pele tudo. Ansioso demais, irritado demais, iracundo demais, não tem controle já sobre suas emoções. E para fechar aqui, irmãos, desses brasileiros, 17% têm dores de cabeça constantes. Você se viu em alguma área dessa aí? Você está sem dormir, está com dor de cabeça, está irritado, está com algum processo de ansiedade grave na sua vida? É muita gente. Uma outra pesquisa dizia que muitas das áreas da ansiedade provocadas na nossa vida têm respeito com o excesso de informação. A gente falou do cansaço naquele domingo, e eu falei, irmãos, a gente está o tempo todo no WhatsApp. É de manhã o WhatsApp, de noite o WhatsApp, meio-dia o WhatsApp, vai almoçar o WhatsApp. Você acorda, e as poucas horas de sono que você teve, desconectaram você da humanidade. Então, a primeira coisa que você faz é ir para o WhatsApp. Porque ele vai reconectar você com o mundo. E você perdeu muita coisa. Você dormiu 6 horas, 7 horas de sono, você perdeu muita coisa. Aí você vai para o WhatsApp. Informação demais. Tempo pouco. E a gente está lutando o tempo todo contra o tempo. E a ansiedade vai crescendo a cada dia mais. E a regra da ansiedade, irmãos, é dizer que a prioridade é para o agora. É agora. Só serve se for agora. Porque se for depois, já perdeu o valor. Não adianta ser depois. Tem que ser para já. Tem que ser urgente. Tem que ser ligue já. Agora. Irmãos, nós vamos sendo roubados de nós mesmos quando nós alimentamos esse sentimento no nosso coração. E é isso muito sério. A gente tem que atentar para isso. Porque a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional, a nossa saúde familiar está sendo atingida o tempo todo por essa correria que a gente vive e essa ansiedade que toma nosso coração. A gente está falando aqui sobre comunicação, irmãos, e sobre como as coisas andam rápido. Parece que até uma notícia que você passa hoje, está difícil você pegar alguém sem saber, né? Imagine, vou falar uma notícia. Não, eu já sabia. É porque não acessei aqui na internet, no celular. Ah, o seu é 4G? Ah, é por isso, o meu era 3. O seu é mais ligeiro que o meu, rapaz. Eu preciso encontrar um 4G para ficar mais conectado e quando eu disser algo para você, soar como surpresa. E aí eu vou sendo tomado por essa loucura de ter informação, de acontecer logo, quando eu quero, do jeito que eu quero. Vou sendo tomado, irmãos, pela ansiedade. Uma outra pesquisa, essa pesquisa aqui não é brasileira, é norte-americana. Dizia que a capacidade de computação mundial, presta atenção, aumentou 8.000 vezes nos últimos 40 anos. É informação, não é, irmãos? A capacidade
da informática no mundo, nos últimos 40 anos, aumentou 8.000 vezes. Eu estava olhando a internet essa semana, e eu estava pesquisando sobre essa questão de informática, e eu vi, até no Face, uma imagem do camarada colocando lá, irmãos, um HD. O HD era um pouquinho maior que esse piano. E ele estava empurrando o HD numa picape. 1960 e pouco, eu acho. Empurrando, tinham 5 homens empurrando o HD. O HD, eu acho que era 12 megabytes. Acho que era o que um disquete pegava, não sei nem se um disquete pegava isso. Um HD desse tamanho. Hoje, com a nanotecnologia, é tudo pequenininho, né? E com um potencial tão grande. Está evoluindo demais. Está crescendo demais. E eu não sei se o nosso coração está acompanhando isso. Eu não sei se a nossa mente está conseguindo lidar com isso. Se a gente adulto não consegue lidar com isso, imagine as crianças, com esse nível de informação que elas têm. Na última década, segundo essa pesquisa, nós produzimos mais informações do que alguns milhares de anos. Digo informação no sentido de compartilhar as informações. E aí, irmãos, isso tudo vai mexendo com a gente. Eu queria sua atenção aqui. Presta atenção aqui. Vê se você se vê nisso. Típicos sinais de ansiedade. O computador travou 20 segundos. Você está agoniado porque o computador travou 20 segundos. Você se vê nisso? Está dizendo que aqui é um sinal da ansiedade que tem tomado. Sabe quantos americanos vivem isso? 50% da população dos Estados Unidos vive essa crise. Se angustia quando há uma trava no computador. Angústia profunda. A pesquisa diz mais. Quem aqui, irmãos, já teve a sensação de que o celular está tocando? Deixa eu atender aqui, o que foi? Não, o celular tocou. Não tocou, eu ouvi, tocou baixinho. Aí você pega o celular, não tem mensagem nenhuma, não tem chamada nenhuma. Sua vida está tão tomada por esse barulhinho do celular, que está tomando conta de você. Você está vendo que não existe. Você está tão ansioso em receber ligação, em viver essa loucura que a gente tem, que você não existe. Sabe quantos americanos vivem isso, irmãos? Norte-americanos? 68% da população norte-americana vive essa crise. O celular tocou? Não, tocou não. Sem contar o WhatsApp, né? Mas não está na pesquisa, mas toca também. Outra coisa, irmãos, está desconectado com a internet. Quem é que fica angustiado, comendo a unha quando está desconectado com a internet? Pode confessar seu pecado. Olha, lá no fundo tem a galera do fundão, né, irmão? Brincadeira, irmãos. A internet é assim. A gente chega num lugar e procura logo o Wi-Fi. Se não tem Wi-Fi, eu mudo a minha rota. Aquilo que eu fui fazer naquele lugar não existe mais. É outra história. Eu primeiro tenho que encontrar a rede Wi-Fi. Porque eu tenho que estar conectado com o mundo. Eu preciso estar sabendo o que é aquele grupo, número 990 e bolachinha que você tem no grupo do WhatsApp, está comentando, porque senão eu não sou um ser humano normal. Irmãos, a gente precisa parar para pensar nisso, e a gente precisa botar um freio nisso. Porque, queridos, nós não fomos criados para isso, não. A gente não tem a estrutura de ficar correndo atrás de vento. A gente não foi criado para isso. É correr atrás de vento. E dificilmente a gente vai ter um coração que descansa se a gente é tomado por essa ansiedade. Aí talvez você pergunte assim, não, pastor, mas a ansiedade é boa. A ansiedade é boa porque se eu não tivesse ansiedade, talvez eu não faria algumas coisas que eu faço. Então, a ansiedade de alguma forma me empurra adiante. Eu digo, não. O que pode nos empurrar e o que deve nos empurrar adiante é as expectativas que nós temos. Expectativa é algo bom, ansiedade não é algo bom. Porque ansiedade é querer ter agora o que é do futuro. Ansiedade é você querer conhecer o que não aconteceu. Ansiedade é você querer ter domínio sobre o que você não tem domínio. Então você é possuído por esse sentimento de saber o amanhã. Isso é ansiedade, irmãos.
É como se eu estivesse lá estudando, e a gente passa por isso, e fala, como vai ser levar a palavra para a igreja? Eu vou ficar ansioso? Se eu deixar a ansiedade tomar o meu coração, eu vou deixar de depender do Senhor nesse momento aqui. Eu preciso gerar expectativas, elas são boas. Uma área que a gente aborda, um sentimento que Deus trouxe no nosso coração. Mas a ansiedade, eu querer tomar posse de algo que não me cabe, que eu não tenho estrutura para viver. Isso é ansiedade. Mas as expectativas, irmãos, são boas, porque a expectativa me projeta. A expectativa tem a ver com os meus sonhos. A expectativa, na verdade, é a casa dos meus sonhos. Elas me impulsionam, mas quando a expectativa é levada ao limite, ela deixa de ser expectativa e passa a ser ansiedade. Só que as pessoas não se tornam ansiosas de um dia para o outro. Como eu disse, essa ansiedade vai brotando aos poucos num desejo de controlar a vida, de saber o amanhã. E o problema está nisso porque Deus não deu isso para a gente. Deus diz para a gente que a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem decisões a tomar, tem posturas a tomar, mas Deus não disse que a gente não teria limites. A gente tem limites. Desde o jardim do Éden, eu e você temos limites. Adão e Eva nos representavam. Olha, você não vai comer dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. E a gente foi lá e pecou, irmãos. E Deus impôs outro limite. Agora vocês não vão comer da árvore da vida. Só que Deus continua colocando limite para a gente. E é como se Ele dissesse, eu ouvi isso certa vez e achei muito interessante. É como se Ele dissesse, olha, Deus nos deu a vida. Até ali, você pode andar. Depois daquela porta, você não pode andar. Até aqui, sim, você pode andar. Depois dessa porta, não pode andar. Você tem liberdade de tomar suas decisões. Daqui até ali. Viva a sua vida. Viva seu livre-arbítrio. Mas depois dali, só cabe a mim. Depois dali, está sob minha soberania. Depois dali, é confiar na minha fidelidade. Só que a ansiedade, irmãos, não está em viver aqui. A ansiedade está em querer viver depois dali, entende? E viver depois dali é não se submeter à soberania e à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É querer dominar, inclusive, o que Deus tem proposto para a gente. Quando Deus toca em nosso coração e nos dá a liberdade de tomar nossas decisões, mas sempre haverá algumas áreas da nossa vida que caberá a Ele definir. E Ele nos ensinará com essas áreas a descansar na sua presença, a confiar no seu caráter. Amém, irmãos? Agora, o que Jesus diz no verso 27? Olha o verso 27. A gente quer controlar a vida, mas a gente esquece que a vida é incontrolável por nós. Ele diz no verso 27, qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A outra versão diz, qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um dia, um minuto, uma hora à sua vida? O domínio sobre nossas vidas, irmãos, está não em nossas mãos. A última palavra é de Deus em nossa vida. E confiar no Senhor é não permitir que a ansiedade me roube dessa visão de Deus na minha vida. O que, na verdade, Jesus está dizendo é desaconselhando a gente a viver a ansiedade com esse texto. Porque a ansiedade é algo inútil. O que a ansiedade acrescenta à minha vida? Se a gente for parar para pensar, o que a ansiedade vai acrescentar para a nossa vida? Uma vez que a ansiedade é a declaração de que eu sou limitado, que eu não posso ir ali, dali em diante. A ansiedade compete com Deus, irmãos. E, na verdade, a ansiedade, ela brota quando a gente tem algum sentimento no nosso coração que quer ser suprido, não é verdade? Você quer conhecer algo, você quer ter algo, você quer ter o domínio de algo, e aquilo está no seu coração. Está tanto no seu coração que está tomando o seu tempo, o seu pensamento. E está sendo gerada no seu coração, na verdade, não um propósito. Está sendo gerado no seu coração uma espécie de um ídolo. Por que ídolo, pastor?
Simples. Porque ele faz você depender mais dele do que da provisão de Deus. Depender mais de alcançar isso do que de descansar no que Deus está provendo, cuidando na sua vida. E aí você se angustia pelo dia de amanhã. O dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Não faça do dia de amanhã um ídolo na sua vida. Ídolo compete. E toda competição, a quebra de relacionamento, irmão. A gente lida com, todos nós temos isso, crianças, adolescentes, juniores, jovens, adultos. A gente pode ser tomado pela pontinha de inveja, não pode não, irmãos? Hein, irmãos? Pontinha. Uau, que carrão. Tanto que eu queria um carro desse. E aí, aquele carro sobe para o teu coração, e o irmão conseguiu o carro que você sonhou tanto. Quando ele se aproxima de você, lá vem aquele chato que tem um carro que eu queria ter. E aí, sem você perceber, aquilo se tornou um ídolo na sua vida que quebra o seu relacionamento com o outro, porque você projeta no outro que você não tem. A inveja faz isso com a gente. A inveja gera competição. E isso é um exemplo. Toda competição tem disputa. Toda disputa tem quebra de relacionamento. Já viu gente que joga e nunca quer perder? Disputa demais. Para o ímpar, dominó, o que seja, não gosta de perder. Disputa faz isso, irmãos. Agora você imagina quando a gente tem um ídolo no nosso coração, que está tomando o nosso dia, tomando nossa paz, disputando com o cuidado de Deus na nossa vida. E aí o nosso olhar está mais para esse problema do que para o nosso Deus, que é muito maior do que esse problema. Tem tanto problema, irmãos, na nossa vida, que Deus está entendendo um tempo certo para tratar, para curar o nosso coração, para usar Ele, para tratar a nossa vida. Quando a gente olha Jesus andando sobre o mar, indo ao encontro dos discípulos, a gente pode até tomar isso como exemplo. Para os discípulos, aquela tempestade era o problema. Jesus andou sobre a tempestade. Ele é Deus. Ele acalmou a tempestade quando Ele quis. Mas Ele usou a tempestade para que aqueles homens se aproximassem, conhecessem a sua glória e o seu poder. Será que Deus não está fazendo isso com alguns de nós ou com a gente? Usando tempestades da nossa vida e mostrando, o seu coração não deve ficar nela, não seja tomado pela ansiedade, não faça da tempestade um ídolo no seu coração, confie em mim, descanse em mim. Eu estou provendo a sua vida. Você tem muito mais valor que uma ave dos céus. E se eu consigo dar alimento e provisão para as aves todos os dias, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam, e Deus não deixa faltar alimento a elas. Quanto mais vocês, que têm muito mais valor, homens, mulheres de pequena fé. É para nós isso, irmãos. É para nós isso. A ansiedade é o reflexo dos medos que nós temos. É por isso que a gente fica ansioso. A gente não entrega isso para o Senhor. E a gente quer dominar, só que a gente tem medo. Então a gente tem medo do amanhã. A gente tem medo de que alguma coisa não dê certo. A gente tem medo que alguma coisa dê certo. A gente tem medo do presente. A gente tem medo do futuro. A gente tem medo, irmãos, de tantas coisas, do que vem depois. Tantas coisas a gente pode ter medo. Só que a gente tem medo quando a gente não aprende com as aves a descansar na soberania do Senhor. E a ansiedade acaba provando que a gente não está descansando mesmo. O que é ansiedade se não dizer, eu estou tão ansioso, que eu estou sendo tomado por uma incredulidade que Deus pode agir nisso aí. Eu estou ansioso demais. E a ansiedade acaba sendo a prova, de fato, que a gente não entregou a Deus a própria razão da nossa ansiedade, entende? A gente não entregou a Deus. E não tem outro sentimento quando a gente não confia e não entrega ao Senhor do que se angustiar. Viver essa ansiedade. Tem isso. Mas, irmãos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Pastor, você está falando descansar demais.
Ó, pastor, tem hora que alguém fala para mim assim, descanse no Senhor, que eu até penso que a pessoa não tem o que falar. Você já viu isso, irmãos? Ô, irmão, descanse no Senhor. O irmão não tinha nada para me falar, falou para eu descansar no Senhor. Mas descansar no Senhor dá mais trabalho e é mais sério do que o ativismo que a gente vive aí, fazendo, correndo enlouquecido de um dia para o canto para o outro. Descansar no Senhor é algo muito mais profundo do que essa correria que eu e você temos no nosso dia. Descansar no Senhor exige mais intimidade, mais verdade. E eu vou dizer para você, descansar no Senhor exige mais lógica em relação ao Evangelho do que essa loucura que a gente vive o tempo todo. Porque o Evangelho é que fala para a gente descansar no Senhor, não é o irmão, não. Não é a irmã, não. É o próprio Evangelho que nos ensina a descansar num Deus que é provedor, num Deus que é fiel, num Deus que é gracioso. Como, pastor? Bora ver uns textos aqui, irmãos. Todo descanso, irmãos, no Senhor, vem acompanhado do seu cuidado. Você crê nisso, amém? Então, quando o irmão falar para você descanse, ouça com mais atenção. Talvez Deus está mostrando para você, pela vida dele, que Ele quer cuidar de você. Só que a ansiedade não deixa a gente, né, irmãos? Não tem o que fazer, deixa descansar para outro dia. Olha o que o texto diz. Vamos ler juntos, irmãos? Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em quem, irmãos? Em Jesus Cristo. Não há outro caminho a não ser em descansar no Senhor Jesus. E cada uma das nossas necessidades, e as necessidades não são as que nós inspiramos em nosso coração, as que nós desejamos em nosso coração, são as que são necessárias a nós, são as segundo o propósito de Deus em nossa vida. Nenhuma delas falhará em nosso dia a dia, irmãos. O que o texto diz mais, irmãos? Irmão, descansa no Senhor, vamos falar mais alto, amém? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ué, isso é descansar no Senhor. Outro texto, irmãos. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o descansar no Senhor, irmãos. Será que não tem nada para dizer, a gente fala esses versículos tudo aí? Será que a palavra de Deus é algo que também é vazia? Outro texto, irmãos, profundo esse texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é palavra de Deus na sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Amém, irmãos? Guarde essa palavra. Porque descansar no Senhor é aprender a não andar ansioso por coisa alguma. Porque Deus está agindo em nós, Deus está agindo por nós. Mas em tudo, por meio de quê, irmãos? Da oração e súplica e com ações de graças. Querido, eu sempre digo isso aqui aos irmãos e quando tiver oportunidade eu vou repetir sim. Eu e você precisamos exercitar um olhar sobre nossa vida, sobre nossa história. Não há, irmãos, uma outra consequência na vida daquele que ora ao Senhor, que suplica ao Senhor, mas que ao mesmo tempo que ora e suplica ao Senhor, exercita a gratidão no profundo da sua alma a Deus. Quem ora e agradece a Deus pelo que Deus fez na sua vida, vai encontrar do Senhor uma paz profunda na alma. Independente dessa circunstância que tente tomar você, você vai encontrar uma paz profunda na alma. É o que a palavra de Deus nos garante, irmãos. E eu preciso, querido, todos os dias, olhar para a minha história e dizer quem eu fui e o que o Evangelho me tornou. Onde eu andei e onde eu ando.
o que eu pensava e o que eu penso hoje. As expectativas que a vida mostrava para mim e as expectativas que a vida me mostra hoje. E quando eu olho a história da minha vida, eu e você precisamos olhar e perceber os marcos que Deus colocou em cada dia nosso, em cada curva, em cada reta, em cada vale, em cada monte. Deus marcou a nossa vida com a sua graça. E eu preciso olhar e ver os pontos em que Deus marcou a minha história. Porque isso preenche o meu coração de esperança no Senhor. Isso me faz conhecer ainda mais o Deus que eu sirvo. E me impulsiona adiante. Isso sim é gerar boas expectativas, irmãos. Quando eu olho para trás, sou grato ao Senhor e suplico pelo meu futuro e pelo meu presente, eu ganho a paz do Senhor. Sabe o que algumas traduções dizem a respeito da paz do Senhor? Uma tradução diz que a paz do Senhor, a paz de Deus, é aquilo que ninguém consegue entender. Pode estar tudo equivocado, tudo tumultuado, uma tempestade em sua volta, mas há uma paz que Deus vai colocar no seu coração que ninguém consegue entender. Só quem vive essa paz. Uma outra tradução trata essa paz do Senhor da seguinte forma, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. E uma outra diz que essa paz de Deus transcende toda a compreensão humana. Sabe o que essa paz do Senhor faz, irmãos? Essa paz de Deus ocupa o lugar da ansiedade na minha e na sua vida, quando eu oro e agradeço a Deus pelo que eu sou. Eu preciso fazer isso. Todos nós precisamos fazer isso, irmãos. Orar e reconhecer a graça do Senhor na história da minha vida. E eu caminho aqui, irmãos, para o final dessa mensagem e volto para o passarinho, sabe? Porque eu tenho um vizinho chamado Seu Cesário. Seu Cesário mora no térreo do prédio. Ele com certeza é o que acorda mais cedo naquele prédio todo. 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, Seu Cesário está de pé. E ele cria 2 passarinhos. Quando eu comecei a ver Seu Cesário, eu ficava olhando para isso, irmãos, e olhando para esse texto, Sermão do Monte, e mexendo comigo, porque ele cria passarinho também, sabe? E às vezes a gente passa e a gente nem olha para os passarinhos, né? Mas ele está todo dia cuidando do passarinho. Ele tem 2. Um é um cardeal. Os irmãos conhecem? Cabecinha vermelha. Isso. Um cardeal. Assoviou quase igual ao passarinho. É um cardeal. O outro é um papa-capim. E tem 2 gaiolinhas. Todo dia, Seu Cesário acorda de manhã, coloca comida, troca água e limpa a gaiola. Até aí tudo bem, né, irmãos? Só que Seu Cesário tem cerca de 80 anos de idade. Seu Cesário levou uma queda esses dias. Ele andava de muleta. Agora ele está andando com aquele apoio de 4 pontos. Um andador, né? Bem grandão. E ele todo dia molha, vira aquela meleira ali na gaiola ali, porque ele tem que limpar a gaiola. Eu ficava até com medo mesmo dele cair, mas caiu em outro lugar. E ele, todo dia, agora muito mais debilitado, pega esse andador e anda. E vai lá limpar a gaiola. Seu Cesário não enxerga quase nada. É quase surdo, total. E tem um marca-passo. Mas é um caba bom de conversa. A gente tem que conversar bem pertinho dele, mas é gente boa demais. Só que Seu Cesário, irmãos, mostra a limitação que a gente tem. Um dia, se Deus nos der o privilégio de viver os 80 anos aí, a gente vai talvez chegar como Seu Cesário está chegando na vida. Para mim, que sou jovem, Seu Cesário expressa a limitação do ser humano, sabe? Eu olho para ele, começo a pensar sobre a vida, e converso com ele, e vejo a experiência que ele tem, mas ele é limitado. Ele quase não anda, ele é surdo, ele não enxerga bem, e ele tem um marca-passo. É como se ele estivesse vivendo no limite do limite.
Para mim, ele é a limitação humana. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Para o passarinho, seu cesário é a esperança da vida dele. O dia que seu cesário não acordar, o passarinho vai olhar assim e vai dizer: quem vai trocar a água minha? O passarinho vai pensar: e agora? Quem troca o alpiche? Quem limpa a gaiola? Não tem. Seu cesário não está mais aqui. O que eu sou diante do Senhor, irmãos? Jesus está me dizendo que eu tenho que ser igual ao passarinho. Eu tenho que viver igual ao passarinho, confiando na provisão do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus faz isso para nos ensinar. Igualzinho o seu cesário com o passarinho. Você pode estar vivendo um tempo na sua vida em que você não enxergue nada. Um tempo que você não escute nada, não está falando nada, você não está escutando nada. Um tempo que você não está dando um passo, porque você está com andador e nem com andador você consegue dar um passo. Está limitado, não sabe para onde vai, não está escutando, não está enxergando nada diferente. E quem sabe você está até com marca-passo aí para dosar o ritmo da sua vida. Mas Deus está dizendo: olha, no meio dessa tribulação toda, eu estou continuando a prover sobre sua vida. Todos os dias, eu estou cuidando de você, igualzinho o seu cesário cuida dos passarinhos. Aprenda a ser um passarinho nas mãos de Deus. Aprenda a ser dependente do Senhor. Deus pode usar a circunstância que for, querido, mas Ele está lá, Ele está presente na sua vida. Ele quer cuidar de você. Agora, se eu começar a olhar para a circunstância e questionar a circunstância, se eu começar a olhar para a circunstância e dizer: eu não quero essa circunstância, eu vou negar o que Deus quer me ensinar a partir dela. Deus provê em qualquer circunstância. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a, por fim, abrir o Salmo 84. Esse Salmo 84 é lindo, irmãos. Porque ele fala da felicidade daquele que vive na presença de Deus. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Salmo 84. Amém, queridos? Salmo 84, verso 1 diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em sua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, um vale de sequidão, irmãos, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti
põe a sua confiança. Amém, irmãos. Isso é descansar em Deus. Isso aqui é descansar em Deus. Quando alguém disser para você, descanse no Senhor, não esquece desse texto, não. O salmista descansou e encontrou um Deus que é escudo. Ele descansou e encontrou um Deus que é sol. Ele descansou e encontrou um Deus que faz do vale de Baca, um vale árido, faz brotar vida, fonte da sequidão. Ele encontrou esse Deus. Um Deus que faz com que o seu coração tenha prazer em andar na sua presença. Amém, irmãos? A gente vai louvar o Senhor, irmãos, com um cântico que diz exatamente isso, Deus Acros. Que a gente faça desse cântico uma oração profunda da nossa alma. Eu queria pedir você para ficar de pé. Nós vamos encerrar o culto com esse cântico, irmãos. Ele é baseado no Salmo 84 também. Os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. Aproveite essa oportunidade preciosa de Deus para abrir o seu coração, querido. Talvez você tenha se preocupado demais com as coisas. E preocupar é, de fato, se ocupar com antecedência. O Senhor está cuidando do seu dia. O Senhor está cuidando do seu amanhã. Não coloque Ele como prioridade para você, não. Coloque como prioridade honrar o seu Deus, servir ao seu Deus, porque Ele há de prover sobre sua vida, ainda que a circunstância seja muito parecida com a do seu Cesário. Ele está dizendo para você que a sua fidelidade não muda, Ele continua sendo Deus. Lá no Êxodo, o povo do Senhor caminhando, buscando a terra prometida, foi suprido por Deus com maná. E algo curioso, que o texto diz que Deus dizia na semana, que o maná que eles pegassem não poderia ser guardado para outro dia. Porque se eles guardassem o maná para outro dia, no outro dia, aquele maná estaria perdido. Mau cheiro, vencido. E eles provaram isso, fizeram e viram que quando guardavam para outro dia, o maná amanhecia vencido. Por quê? Por que Deus fazia isso? Porque Deus queria ensinar eles, olha,
vocês precisam provar de minha fidelidade hoje e confiar que no dia de amanhã eu mandaria novamente o maná. Isso é descansar no Senhor, isso é romper com a ansiedade, isso é entregar a Deus, a minha vida está nas tuas mãos, basta a cada dia o seu mal, porque o Senhor está cuidando do meu amanhã. Olha ao Senhor, se derrama ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, Senhor, porque Deus, é pela tua infinita bondade que o Senhor fala ao nosso coração. E obrigado porque foi a tua palavra que nos ensinou nessa noite, a palavra do Senhor, que ainda o Senhor Jesus, usando exemplos tão corriqueiros da nossa vida, mostram a profundidade do teu cuidado por nós. O Senhor nos ama, Senhor, o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós, e nós descobrimos isso na tua palavra. Agora, Pai, ajuda cada um de nós a nessa semana não rompermos com o compromisso de descansar no Senhor. Faz, Deus, da tua misericórdia ser derramada sobre nossas vidas, nossas famílias, que no meio dessa semana, em nome do Senhor Jesus, nós possamos perceber esse mover do Senhor sobre o nosso coração, sobre o nosso futuro, sobre o nosso amanhã, em nome do Senhor Jesus, Deus. Mas acima de tudo, Senhor, nós como povo teu, queremos aqui declarar que amamos, desejamos ardentemente viver nos teus átrios, na tua presença, porque o Senhor é o nosso escudo, porque o Senhor é o nosso sol que nos dá a direção em nossa vida, e porque cremos na fidelidade do Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor que não tem medida do Pai, e que a comunhão e o consolo do Espírito Santo do Senhor e seja sobre todos nós e todo o povo do Senhor em toda a face da terra, agora e sempre, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, Deus abençoe a semana debaixo desse cuidado do Senhor sobre sua vida, em paz.